Olá, estudante. Nessa aula de cálculo diferencial e integral 1, nós vamos ver um pouco sobre o teorema do confronto. Esse teorema é uma das principais ferramentas que a gente tem para calcular alguns tipos de limite. Então, nessa aula a gente vai ver o enunciado do teorema do confronto, a demonstração desse teorema e alguns exemplos. Antes de partir para o teorema do confronto, eu queria comentar um pouco sobre limites e desigualdades. Então, a gente pode dizer, em um certo sentido, que os limites respeitam as desigualdades. O que isso significa? Bom, é o que diz esse teorema que está aqui, tá bom? Então, se f de x for menor do que g de x para todo x em um intervalo AB, então, para um número x nesse intervalo AB, vale que o limite de f de x quando x tende a x0 é menor ou igual do que o limite de g de x quando x tende a x0. Importante aqui, desde que os limites, no caso de f de x e g de x, existam. Tá certo? Então, o que eu quero observar sobre esse teorema, eu não vou demonstrar, tá bom? Eu vou fazer a demonstração do teorema do confronto e a demonstração desse teorema é bastante parecida. Então, mas o que eu tenho a observar sobre esse teorema, primeiro, é que a mesma conclusão é verdadeira quando f de x é menor ou igual a g de x no intervalo AB. Tá bom? Então, aqui no teorema, no enunciado, a gente tem a desigualdade estrita, ou seja, o menor, mas também valeria com a desigualdade com o menor ou igual, certo? É importante também vocês notarem que o teorema nos diz que se f de x for, mesmo que f de x esteja estritamente menor do que g de x, quando a gente passa o limite, ou seja, quando a gente toma o limite de f de x e o limite de g de x, a gente fica com um sinal menor ou igual. Então, em princípio, a gente não tem como concluir que o limite de f de x vai ser estritamente menor do que o limite de g de x. Então, para poder dizer que o limite de f de x quando x tende a x0 é estritamente menor do que o limite de g de x quando x tende a x0, a gente precisaria de mais alguma informação, tá bom? Então, a gente sempre fica nessas condições só com o menor ou igual, certo? Não tem a desigualdade estrita. Outra coisa que eu já comentei, mas que eu quero deixar destacado aqui, é necessário, então, para esse teorema, este teorema valer, é necessário que, bom, os limites
existam, tá bom? Então essa conclusão do teorema só é possível se a gente souber que os limites existem, tá bom? Esse teorema não garante a existência, ele assume que a existência é verdadeira dos limites e aí você pode tomar essa conclusão, tá bom? Isso é importante porque agora que a gente vai ver o teorema do confronto, essa é uma das diferenças que a gente tem entre esse primeiro teorema e o teorema do confronto. Sejam f de x e g de x e h de x três funções em um intervalo AB e x0, um número nesse intervalo, certo? Suponha ainda que, então, essa condição aqui é a condição mais importante do teorema. Então, f de x tem que estar entre g de x e h de x. Aqui a gente poderia ter também as desigualdades estritas, ou seja, menor, estritamente menor, certo? Não teria problema. Então, se f de x estiver entre g de x e h de x, para todo x no intervalo AB, e o limite de g foi igual ao limite de h, né, sendo os dois iguais a um número L, então o limite de f de x existe e é igual a L, certo? Ou seja, isso que está aqui em azul, tá bom? Então essa é a conclusão do teorema. Então, o que é importante aqui? Notem que esse teorema ele diz que o limite existe. Diferente do teorema anterior, que pedia a existência de todos os limites envolvidos, o teorema do confronto ele não pede a existência do limite de f de x. Então você não precisa saber se o limite de f de x existe. Essa é uma coisa que o teorema vai te dar. Então, sob essas condições, você pode garantir que o limite de f de x existe e, além de tudo, você sabe que o limite de f de x também vai ser igual a L. Okay? Vamos ver a demonstração desse teorema. Então, como os limites de f de x e g de x são ambos iguais a L, dado epsilon maior do que zero, existem delta 1 maior que 0, 0 e delta 2 maior do que 0 também, tais que, então, se o módulo de x menos x0 for menor do que delta 1, então o módulo de h de x menos L vai ser menor do que epsilon sobre 2 e também se o módulo de x menos x0 for menor do que delta 2, então o
g de x menos L vai ser menor também do que y sobre 2. Bom, tomando delta como o menor entre delta1 e delta2, temos então que essas duas condições aqui elas são satisfeitas simultaneamente, por isso que para esse delta a gente tem o seguinte. Implica as duas coisas simultaneamente. Então, módulo de h de x menos L menor do que y sobre 2 e módulo de g de x menos L menor do que y sobre 2. Então, portanto, módulo de x menos x0 menor do que delta implica que menos y sobre 2 é menor do que g de x menos L, que por sua vez vai ser menor do que f de x menos L. Certo? Isso por quê? Porque uma das condições do teorema é que o f de x é maior do que g de x. Tá? Então, f de x menos L vai ser maior do que g de x menos L. Ok? Da mesma forma, f de x menos L é menor do que h de x menos L é menor do que h de x menos L. Por quê? Porque a outra condição é que o f de x é menor do que o h de x, tá bom? Então, a gente tem aqui que f de x é menor do que h de x, ok? Na verdade, menor é igual, né? Então, a gente tem isso e como o h de x menos L é menor do que y sobre 2, então
a gente tem que, com essas duas desigualdades, a gente tem o seguinte: f de x menos L está entre menos epsilon sobre 2 e epsilon sobre 2. Logo, né, isso implica que o módulo de f de x menos L é menor do que epsilon. Então, para esse valor de delta aqui, né, que é o mínimo entre delta 1 e delta 2, eu posso garantir que o módulo de f de x menos L vai ser menor do que epsilon para qualquer epsilon dado. Logo, o limite de f de x existe porque satisfaz a condição, né, da definição de limite e vai ser igual ao número L, que é o mesmo limite de f de x, de g de x e de h de x, ok? Então, isso termina a demonstração do nosso teorema. Do teorema do confronto, né? O teorema do confronto às vezes aparece como teorema do sanduíche, teorema da espremedura, né? Então, ele tem essas outras denominações aí. Graficamente, o teorema do confronto ele vai aparecer mais ou menos como aquele desenho que está lá no primeiro slide da aula, né? Então, tem o eixo x, o eixo y, aí eu tenho as funções h de x e a função g de x, né? E lembre que a função f de x, como condição do teorema, tem que estar entre g e h. Então, f está aqui, o gráfico de f está entre esses dois gráficos, certo? Além disso, a outra condição do teorema é que quando x se aproxima de x0, tanto f como g se aproximam, tanto h como g, aliás, se aproximam de L. Então, o que acontece com a função f de x é justamente que ela fica espremida entre h e g. Como h e g estão tendendo ao mesmo número L, então o limite de f de x é obrigado a ser L também. Agora eu vou fazer um exemplo semelhante a uma coisa que a gente já viu, mas que não é exatamente uma coisa que a gente já tenha visto, tá bom? Então, é o limite quando x tende a zero de x seno de 1 sobre x. Bom, eu já comentei com vocês em uma aula anterior, em um vídeo anterior, que o limite de seno de 1 sobre x, ele não existe. Não só esse limite de seno de 1 sobre x, esse limite dessa função que está circulada aqui não existe, como nem mesmo os limites laterais dessa função que está circulada de vermelho existem. Mas aqui a gente não está considerando seno de 1 sobre x só, a gente está considerando x vezes seno de 1 sobre x. Então, o que vai acontecer aqui?
sabemos que, então, seno de 1 sobre x, né? O seno de 1 sobre x vai estar entre menos 1 e 1. Isso porque a função seno vai ser sempre entre menos 1 e 1. Nunca fica maior do que 1, nem menor do que menos 1. Ok? Isso, claro, x sendo diferente de zero, certo? Para x igual a zero, essa função não está definida porque o denominador aqui se anula. Ok. Agora, vamos considerar primeiro x maior do que zero. Então, se x é maior do que zero, então eu posso dividir tudo por x e isso não vai alterar o sentido das desigualdades. Então, aqui eu fico com Então, se o x é maior do que zero, eu posso multiplicar todos os membros dessas desigualdades por x, e isso não vai alterar o sentido das desigualdades, então eu fico com aqui no meio x seno de 1 sobre x, que é a função que eu estou estudando, o limite, e aqui à direita, próprio x, tá bom? Agora, eu tenho que a função que eu estou estudando, que está aqui no meio, ela está entre x e menos x. Logo, como a função menos x tende a zero quando x tende a zero e a função x também tende a zero quando x tende a zero, eu tenho que, pelo teorema do confronto, o limite, olha, a gente está tomando valores de x maiores do que zero. Então, aqui o x está tendendo a zero pela direita. E a gente pode concluir que o limite seno de x vezes seno de 1 sobre x vai ser também zero. Isso é o que o teorema do confronto nos diz, tá bom? Eu deixo como exercício vocês fazerem agora com o mesmo raciocínio com o considerando valores de x menores do que zero, tá bom? Então, vocês façam como exercício para x menor do que zero. Nesse caso, vai aparecer o limite pela esquerda. Vocês vão ver que a desigualdade, no fundo, vai ficar formalmente a mesma desigualdade, tá bom? Então, a conclusão vai ser exatamente a mesma. Bom, era isso que eu tinha para comentar com vocês sobre o teorema do confronto. Na próxima aula, que vai ser o último vídeo sobre limites, pelo menos o último vídeo com conteúdo novo sobre limites, eu vou abordar o teorema, o limite fundamental, certo? Que é o limite da função seno de x sobre x, quando x tende a zero. A gente vai ver como é que se calcula esse limite, vai ver vários exemplos de aplicações desse conhecimento
no cálculo de outros limites, certo? E esse limite vai ser muito importante quando a gente estiver estudando derivadas de funções trigonométricas, que já vai ser um assunto da nossa segunda unidade. Então, eu encerro aqui até a próxima aula.